Olá, somos o PagEdu Bank, um banco digital feito para a educação. Nosso objetivo é reduzir sua inadimplência. Entregamos uma taxa de redução média de 27% para mais de 500 escolas e faculdades parceiras. Cuidamos de toda a jornada na gestão das mensalidades, desde a geração dos boletos até o pagamento. Com o PagEdu Bank, as famílias podem pagar as mensalidades online, utilizando cartão de crédito, Pix ou financiando em até 12 vezes. A escola recebe o valor à vista e o PagEdu Bank assume o risco da inadimplência. Mesmo com todas as facilidades oferecidas, caso a família não efetue o pagamento, iniciamos a nossa cobrança, respeitando as especificidades do setor educacional. Com mais de 20 anos de experiência, ocupamos a liderança de mercado em cobrança para a educação, com uma carteira de mais de 1 milhão de famílias acompanhadas. Nossa expertise é comprovada pelos nossos resultados. 27% de redução na inadimplência, mantendo 93% de satisfação das famílias. Abra sua conta no PagEdu Bank, um banco digital feito para a educação. Olá, alunos inscritos na primeira edição da Olimpíada de Direito e Cidadania. Sejam muito bem-vindos a essa aula, em que consiste na etapa da primeira oficina, que vai funcionar como uma espécie de revisão a todos os assuntos, os temas que serão abordados ao longo das fases da nossa competição. Desde já parabenizo não apenas vocês por terem feito a inscrição e demonstrado o interesse, mas também comprado a ideia da escola, já que somente as escolas inscritas na Olimpíada de Direito e Cidadania têm esse olhar da importância da educação jurídica e cidadã desde a base, desde a educação básica. Isso é um diferencial muito grande e pode ter certeza que muitos frutos serão colhidos futuramente por todos os alunos que passarem pela sua escola, inclusive você que está inscrito e vai participar de toda essa competição. Então hoje nós vamos ver aqui 10 módulos que vamos abordar durante as 3 fases da Olimpíada. É importante que você preste atenção. Aqui eu não vou, em momento algum, utilizar termos técnicos, não se preocupe com relação a isso. A Olimpíada não é feita para advogados, não é feita para juízes, é feita para adolescentes como vocês, e assim como o objetivo da lei, que é alcançar todos, nossa aula de hoje também é alcançar e levar o conhecimento de vocês, e vocês hoje vão ter a noção de como o direito está em cada esquina, em cada momento, cada ambiente da vida que vocês estão inseridos. Cada ambiente que vocês frequentam, cada decisão que sua família, sua escola toma, o direito está envolvido. Então, começando aqui a nossa preparação da videoaula, o módulo 1 é o módulo de democracia e cidadania, esses que são 2 pilares até, que fundamentaram, que inspiraram quando a gente idealizou e construiu toda a Olimpíada, e não podia ficar de fora a sua abordagem, né? Começando pela cidadania, que não é apenas você exercer o seu direito de voto e escolher os seus representantes, escolher quem é o vereador, quem é o prefeito, o governador que vai lhe representar. Muita gente acaba confundindo isso na hora de dizer o que significa cidadania. Ser cidadão é muito mais do que isso, vai muito além. Cidadão no Brasil é você ter direitos e deveres, você ser sujeito de ter direitos e deveres e participar ativamente da sociedade, da sua construção, da sua evolução, das regras que são feitas. E nada melhor do que você participar da sociedade estando preparado. É para isso, repito, que existe o ensino do direito. E mais ainda, o ensino do direito desde a educação básica, desde as escolas. Então, a democracia, ela é a instrumentalização dessa cidadania. Então, a gente pode conceituar a democracia de 3 formas, sendo que eu vou destacar aqui 2 delas, que é a democracia direta e a democracia indireta.
Então, começando pela democracia indireta, esta é feita não diretamente por você, não diretamente por mim, mas é feita por meio dos nossos representantes, o qual escolhemos a cada 4 anos, ou melhor, a cada 2 anos. Inclusive, este ano 2026 é ano eleitoral, acontecerá as eleições estaduais e as eleições nacionais, em que vamos eleger os nossos representantes. Esse ano nós vamos eleger o nosso governador, o nosso deputado estadual, também vamos eleger o presidente da República, os senadores, os deputados federais, então o poder legislativo e o poder executivo. E são eles que vão ser responsáveis por construírem e executarem as leis, administrar o país em nosso nome. É como se a gente estivesse passando uma procuração em cartório, elegendo uma pessoa para tomarem decisões por nós. Então, todas as regras, todas as leis existentes hoje no Brasil foram feitas pelos nossos representantes. Então, essa é a democracia indireta. O outro conceito é a democracia direta, que é o contrário, né, dos nossos representantes, que tomam decisões por nosso nome, em nosso nome, melhor dizendo. A democracia direta são decisões tomadas diretamente pelo povo, através de 2 institutos que chamamos de plebiscito e referendo. A gente pode citar aqui como exemplo o plebiscito que aconteceu em 1993, em que o povo brasileiro teve a oportunidade de escolher a forma de governo que ele queria. E assim foi escolhido a República e também em caráter de presidencialismo. Então esses 2 institutos, essas 2 formas de governo foi eleito diretamente pelo povo. Isso é uma consulta direta, popular, né? Acho que o último que foi feito, salvo engano, foi até a consulta popular também para a comercialização da arma de fogo e munições no Brasil. Então, esse é um tipo também de consulta que não acontece de forma muito frequente, mas a própria Constituição nos dá essa possibilidade. Então, se os políticos lá em Brasília quiserem ou tiverem alguma dúvida na hora de construir uma lei, uma regra, consultar a população, eles podem fazer e a população, assim como acontece nas eleições, eles vão até a urna escolherem dar a sua opinião e o que a maioria decidir será acatado. Então isso é o conceito de democracia direta. E o outro ensinamento aqui muito importante na cidadania e democracia é justamente o incentivo à participação política de nós cidadãos. A política ela é formada não apenas pela ponta, não apenas por aqueles que foram eleitos, mas por todos os cidadãos dia a dia. Então esse incentivo, até mesmo pluralismo político, que é uma ideia de ter vários pensamentos, hoje a gente tem partidos de esquerda, de direita, de centro, mas tudo isso nos dá a possibilidade de convivermos, debatermos as ideias e tomarmos as melhores decisões para o nosso país. Então esse é o conceito base de cidadania e democracia que a Olimpíada vem abordar em suas fases. E um tema muito importante, sempre ao final de cada módulo, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, é o sufrágio universal. Falando do voto especificamente, é direito de todos votarem independente de classe e gênero. A gente sabe que nem todo mundo tinha direito a escolherem os seus representantes, até foi fruto de muitas revoluções, inclusive o voto feminino também foi uma conquista muito importante. E hoje, todos os brasileiros, a partir dos 18 anos, ele tem não só o direito, mas a obrigação de exercer o seu voto, exceto aqueles de 16
e 17 anos, analfabetos, que têm a opção de votar ou não. Então, esse é o conceito de sufrágio universal. Avançando o nosso módulo, chegamos ao módulo número 2, que também vamos falar muito sobre a maior e mais importante lei do nosso país, que é a Constituição Federal de 88. E quando eu digo que é a maior, não tem exceção. Ela é considerada a mãe de todas as leis. Todas as leis que vocês imaginarem que existe no nosso país, a lei do consumidor, a lei criminal, a lei empresarial, a lei civil, a lei eleitoral que acabamos de mencionar no módulo anterior, todas elas obrigatoriamente devem obedecer à Constituição. Então, o Brasil ele passou por um período de ditadura militar até 1985 e, findo esse período, houve um processo de redemocratização. E aí chegamos à Constituição Federal de 88, que é apelidada carinhosamente de Constituição Cidadã, porque ela veio não apenas reimplantar a democracia no Brasil, mas ela veio trazer segurança e resguardar os direitos e garantias fundamentais dos brasileiros. E isso fez com que ela ganhasse esse apelido de Constituição Cidadã. Ela tem um olhar mais cuidadoso, mais zeloso para todos os nossos direitos individuais e coletivos como sociedade. Então a estrutura dela, hoje ela tem 9 títulos, 250 artigos. Então veja que comparado até algumas outras leis, como o Código Civil, ela é uma lei enxuta, né? Mas ela não vem prever todas as possibilidades e regras que podem acontecer no Brasil. Isso é humanamente impossível. Você conseguir abranger todas as situações, criar lei para tudo em apenas 250 artigos. Então ela vem para dar toda a diretriz, toda a base para as demais leis. E algo que eu chamo a atenção nela é as chamadas cláusulas pétreas. Eu mencionei há pouco que depois do período de ditadura militar, a gente passou por esse restabelecimento da democracia, e isso é um dos assuntos que a Constituição trouxe, que ela não pode ser alterada de forma alguma. A gente sabe que as leis, elas não são engessadas, elas não nascem hoje e vão valer com aquela mesma regra durante 100, 200, 500 anos ou para sempre. As leis elas podem ser alteradas e é natural que aconteça, até pela evolução natural da sociedade, né, a criação de novos recursos. A gente tem hoje a inteligência artificial, a gente tem uma força muito grande do mundo digital. Então, com certeza, não existia leis que dissessem regras desse mundo digital em 1950, por exemplo, que não tinha esses recursos que temos hoje à época. Então, conforme a sociedade foi evoluindo, foi surgindo também essa necessidade de ter regras para esses novos recursos. Então, isso traz a nossa ideia de que as leis elas estão em constante evolução, em mudanças também. Mas a Constituição ela não fica de fora. Porém, alguns assuntos elas não podem ser alteradas em hipótese alguma, como a essência da democracia, a separação dos 3 poderes, é um dos exemplos que a gente pode citar. Vamos ver aqui, tem um módulo exclusivo sobre esse assunto. Ela não pode ser alterada. A gente tem um poder legislativo, executivo, judiciário. Então, mesmo se o pessoal lá em Brasília, os políticos, quisessem mudar a estrutura do governo e deixando somente poder executivo e legislativo, excluindo o poder judiciário do nosso país, eles não poderiam fazer isso. E quando tem um assunto que eles não podem alterar, é chamado de cláusula pétrea. Lembre-se muito desse termo aqui, ó, pétrea, né? Nos remete à ideia de pedra, algo firme, algo rigoroso. Então é essa a ideia justamente
que a Constituição nos dá. Outros temas também, como direitos fundamentais e sociais, a gente pode incluir dentro da cláusula pétrea. Eles não podem ser excluídos das nossas leis, né, da nossa Constituição. A gente tem também outra característica, o voto secreto. Isso foi uma conquista e isso garante muita, mas muita imparcialidade no processo de votação. É outro ponto que não pode ser alterado na nossa Constituição. Então, um exemplo prático que eu trouxe aqui para vocês. Toda lei aprovada no Brasil precisa respeitar a Constituição. Isso traz a ideia, né, de que ela é a maior e mais importante lei do nosso país. E se ela não respeitar? Se os políticos em Brasília criarem uma lei e não respeitar a Constituição, e isso for identificado posteriormente, ela vai continuar sendo válida? Não. Ela vai ser declarada inconstitucional por quem? Pelo STF. O STF, que é também o maior órgão de justiça do país, e a responsabilidade dele é justamente proteger a Constituição, fazer com que ela sempre seja respeitada, que a gente sabe que também é humanamente impossível e acaba passando, de vez em quando, uma lei que ela vai de encontro à Constituição e cabe aqui ao Supremo Tribunal Federal, formado por 11 ministros, fazer esse controle, fazer essa revisão, ver se a Constituição está sendo respeitada por todos. Termo importante do módulo 2, supremacia constitucional. A Constituição está acima de todas as outras normas jurídicas. Vamos agora ao módulo 3, que também faz parte da Constituição, sendo que aqui está lá previsto no artigo 5º. O artigo 5º da Constituição, quem tiver a curiosidade, inclusive sugiro que vocês abram, pesquise aí no Google, a Constituição Federal. Quando vocês abrirem lá no artigo 5º, vão ver que é o maior artigo que a Constituição tem. Porque o que ela vai trazer? Ela vai trazer direitos e deveres fundamentais a todos os brasileiros e, olha, estrangeiros residentes no Brasil. Então, a Constituição ela não serve apenas aos brasileiros, mas para todos que estão aqui inseridos. Então, ela vem trazer a ideia de igualdade, vem trazer a ideia de liberdade, de propriedade e segurança. Por que igualdade? Porque todos são iguais à lei perante a lei de acordo com a Constituição. Então, ela é válida para todos. Aqui não existe privilégios. Aqui não existe favorecimento. Todos, inclusive o presidente da República, até vocês, estudantes, estão obrigados a seguir e a cumprir todos os seus mandamentos e, claro, exigir também os seus direitos. Liberdade. A gente tem vários tipos de liberdade. A gente tem a liberdade de ir e vir, né, que é a liberdade de locomoção. A gente tem a liberdade de expressão. Isso foi uma conquista também da nossa sociedade. A gente tem a liberdade de religião. O Brasil ele é um estado laico, não existe uma religião oficial. Cada um tem total direito de escolher a sua e ser respeitado as suas regras, os seus ensinamentos. Propriedade. A gente pode citar aqui o direito garantido, né, mas com função social. Então, quando você garante um direito, você tem como fazer, exigir que as pessoas assim o respeitem. E segurança. A segurança aqui é que ninguém será preso em flagrante, sem flagrante ou sem ordem judicial. Aqui eu gosto até, tá aqui o termo desse módulo, que é o habeas corpus. Com certeza vocês escutaram muito já falar em telejornais, em notícias na internet, com esse termo aqui, habeas corpus. Que na verdade a Constituição traz como se fosse um remédio para aquelas prisões feitas de maneira injusta. O habeas corpus ele serve somente para
a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir. Então, um exemplo, alguém foi preso injustamente, ou está preso porque foi confundido com a outra pessoa, enfim. Então, ele pode entrar com este pedido aqui de habeas corpus, e aí vai comprovar o porquê ele está preso de forma indevida ou de forma equivocada, e esse habeas corpus ele vai levar esse pedido, ele vai ser levado até o juiz, e o juiz ele vai ter a oportunidade de reanalisar aquela prisão, aquela liberdade que está sendo ali comprimida de maneira injusta. E aí o juiz, ele deferindo, ele vai dar novamente a liberdade àquela pessoa que fez o pedido. Então isso aqui é o conceito de habeas corpus. Outros exemplos do dia a dia que a gente pode citar. Algo que vocês utilizam muito, redes sociais. Então, quando você publica uma opinião, você está exercendo a sua liberdade de expressão. Agora, eu vou chamar a atenção aqui para vocês. Não confundam liberdade de expressão como um meio de você dizer tudo aquilo que você pensa, sem distinção, sem prestar atenção no respeito ao próximo. Tá? Lembre-se que do outro lado da tela existem pessoas, existe um sujeito que também tem os mesmos direitos que vocês. O respeito, ele é um direito e um dever de forma simultânea. Então, liberdade de expressão é você expressar o seu lado político, expressar se você concorda ou não com uma lei, se concorda ou não com alguma medida que o presidente ou com um deputado, um governador tomou. Mas liberdade de expressão não é entrar na internet e ofender um colega de classe, falar sobre a sua condição econômica, sobre alguma deficiência que ele possui, porque aí a gente já parte para o outro crime, né? Crime de cyberbullying, crime de racismo, e isso não se confunde em hipótese alguma com liberdade de expressão. Repito, internet não é terra sem lei. A gente já tem várias regras que estabelecem os limites até onde a gente pode ir dentro dessa convivência digital. O direito à vida é um dos direitos que a gente pode citar como fundamental e assim como contraditório. Olha, se você for processado por alguma coisa, se você for acusado de alguma coisa, até mesmo dentro da escola, algum episódio aconteceu de maneira leve ou grave e que lhe acusaram, você tem a oportunidade, você tem o direito de se defender. Isso é o que a gente chama de contraditório e ampla defesa. Todas as etapas de alguma acusação, dentro ou fora de um ambiente de justiça, você tem a oportunidade e o direito de se defender, de apresentar a sua versão. Então, isso são exemplos de direitos fundamentais que a Constituição nos traz lá no seu artigo 5º. A Constituição, ele vai ser bastante explorado na nossa Olimpíada, começando pelo artigo 5º, mas continuando no artigo 6º. Esse é o módulo 4. Então, se o artigo 5º trouxe os direitos fundamentais nossos como indivíduo, como cidadão, o artigo 6º ele vai trazer os direitos sociais, os direitos coletivos de todos nós como sociedade. A gente pode citar aqui os mais conhecidos, inclusive por vocês, que é o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, à alimentação. Podemos citar outros aqui que não estão elencados, como a segurança, lazer. Né? O direito à saúde, ele é prestado pelo Estado. Aqui a ideia desse artigo 6º da Constituição, quando ele trouxe as garantias individuais, e ele desenhou aqui os direitos sociais, foi também para criar ao governo essa obrigação de prestar alguns serviços para garantir o mínimo de dignidade às pessoas, aos brasileiros e aos estrangeiros que aqui residem. Então, por isso que a saúde, a gente tem como o principal instituto ali, o principal órgão que vai tirar esse direito do papel e colocar na prática, o SUS.
o Sistema Único de Saúde, ele é um grande exemplo de como o governo resolveu organizar a saúde pública e chegar até a mim, até a você. E um fato interessante é que mesmo aquelas pessoas que têm uma condição econômica melhor e pagam um plano de saúde particular, elas nunca deixarão de ser acobertadas pelo SUS. Sempre que ela necessitar, mesmo pagando um plano de saúde privado, ela tem direito de utilizar os serviços do SUS. Então aqui o governo ele tem a obrigação de construir hospitais, ele tem a obrigação de contratar médicos, ele tem a obrigação de fornecer os medicamentos, tudo isso por causa do artigo 6º da Constituição Federal. A gente tem também o direito à educação, né? Aquelas pessoas que não têm também condições de pagar uma escola privada, por exemplo, os filhos, em hipótese alguma, vão ficar sem acesso à educação. Então, o governo também constrói as escolas, contrata os professores, organiza e prepara, oferece a merenda escolar, faz a manutenção dos prédios, das carteiras, né? Então, tudo isso faz parte também dessa obrigação que o Estado tem de proporcionar a educação a todos os cidadãos. E aqui não é apenas um direito nosso também, mas é um dever junto com o governo. Então a educação não é só uma obrigação do governo, a educação é também uma obrigação das famílias. As famílias que não matriculam os seus filhos nas escolas, eles podem sofrer penalizações, chegando até mesmo a possibilidade de perder a guarda dos filhos. Então esse é uma obrigação, a educação, tanto do governo quanto das famílias de maneira conjunta. A gente pode citar a moradia também como um direito social de todos e o governo ele também oferece, ele incentiva essa obrigação através de programas sociais. O mais conhecido de todos é o Minha Casa, Minha Vida, em que o governo ele facilita, junto ali com o banco público, né, que é a Caixa Econômica Federal geralmente, o financiamento do primeiro imóvel para as famílias terem acesso, ter o direito a essa moradia de maneira digna. E a alimentação também a gente pode citar como uma das obrigações que o Estado tem de oferecer aos cidadãos, né? Cada estado, cada município tem o seu programa assistencial também para fornecer essa alimentação. Aí vai variar de acordo com cada região, porque cada uma tem a sua dificuldade, né? Mas aqui na região Nordeste, por exemplo, existem muitos restaurantes populares que vendem refeições a R$1. Então isso é um dos exemplos de programa social em que possibilita essa obrigação do governo, e aqui não é só do governo federal, mas quando eu falo governo, eu falo também do governo estadual e municipal, de prestar, de fazer com que esses direitos cheguem de fato a toda a população. Seguindo o nosso módulo, o artigo 7º também da Constituição já fala do direito dos trabalhadores. O artigo 5º, os direitos fundamentais individuais. O artigo 6º fala sobre os direitos sociais, né, de forma coletiva. E o artigo 7º, logo na sequência, fala dos direitos dos trabalhadores. A gente sabe que existe uma lei trabalhista também, chamada de CLT, que é uma lei mais específica a todas as regras do trabalho, dessa relação de empregado, de empregador, né, de empresas, de patrão. Mas aqui na Constituição ela traz algumas garantias essenciais que a lei trabalhista depois ela veio apenas reforçar, né? Como, por exemplo, salário mínimo. Atualmente, no ano 2026, o salário mínimo está no valor de R$ 1.621. Todo ano ele é reajustado. Mas qual foi a ideia de trazer essa garantia do salário mínimo? É ter um valor obrigatório, ali, como se fosse um piso salarial, para garantir as mínimas necessidades
de todo o trabalhador. Por isso que há sempre um reajuste anual desse valor e nenhuma empresa, que contratar um funcionário, ela pode pagar um valor de salário abaixo de R$ 1.621 nesse ano de 2026. Aí no ano 2027 a gente não sabe quanto é que vai ser. Mas sempre deve ser respeitado. A empresa que não respeita isso, ela pode ser penalizada pela justiça a pagar não apenas a diferença, né, do que ficou faltando para completar pelo menos o salário mínimo, mas também de indenizações, multas, pelo descumprimento dessa obrigação. Um outro direito dos trabalhadores aqui também previsto lá no artigo 7º é o 13º salário, que é aquele salário extra que é pago ao final do ano, final de cada ano, como se fosse uma gratificação natalina. Isso também é uma conquista que está lá na Constituição em seu artigo 7º. Férias de 30 dias, né, a cada ano de trabalho, o funcionário, né, o empregado, ele tem direito a tirar um recesso, né, até para descansar, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem que ter, de fato, esse descanso, até para o benefício da própria saúde. Então é previsto aí a cada ano 30 dias de férias, até com 1/3, né, pago de forma adicional de acordo com o valor do salário. FGTS, que é um fundo de garantia por tempo de serviço. O FGTS, cada funcionário, cada trabalhador também tem direito. Ele funciona como uma poupança forçada, em que todos os meses a empresa vai lá e deposita 8% do seu salário naquela conta específica e o funcionário ele não pode mexer, porque ali ele vai ter uma reserva todos os meses que vai ser depositada para alguma finalidade que ele precisar. Se ele for mandado embora futuramente pela empresa, ele pode sacar esse valor para se manter enquanto conquista um outro espaço, um outro emprego. Em questão de doença também, caso seja descoberta uma doença grave, esse fundo de garantia, essa poupança também pode ser utilizada. Para financiar imóveis, comprar sua casa própria, também pode ser utilizado esse saldo que está lá na conta, enfim. Então veja que somente em ocasiões específicas é que o fundo de garantia ele pode ser utilizado. E aí a gente pode citar também a licença maternidade e paternidade, que é aquele tempo, né, de afastamento, de licença que o funcionário precisa para se dedicar ao filho recém-nascido ou adotado, tá? Quando acontece o processo de adotação, também, melhor dizendo, de adoção, também a mãe ela pode ter esse direito, essa licença. Tá? Tudo isso em prol de quê? De que ela tenha um tempo maior de dedicação e cuidado com o seu filho, principalmente nos primeiros meses, em que requer um cuidado ainda maior. Então veja que são exemplos de direitos de trabalhadores que talvez você, aluno, já conhecia, mas não sabia a origem, não sabia onde é que ele estava sendo protegido, e está lá no artigo 7º. Avançando aqui, destaco o FGTS, que pode ser um dos assuntos bastante cobrados aí em nossa Olimpíada. Então, o conceito, como ele funciona, quais são as hipóteses, né, que a gente citou há pouco, que ele pode ser resgatado. Mais um módulo, os 3 poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Onde surgiu essa ideia dos 3 poderes? Lá no século XVIII, com o francês Montesquieu, ele teve essa teoria, ele criou essa teoria para equilibrar os poderes de um país, fazer com que uma pessoa não tenha um poder exagerado, e aí a gente sabe, quando o poder ele está concentrado nas mãos de uma única pessoa, ele pode tomar atitudes abusivas, ele pode cometer perseguições, simplesmente ele vai mandar e desmandar da maneira como bem entender em um determinado país.
E foi essa ideia, essa teoria de distribuir esses poderes para fazer com que haja um equilíbrio, para fazer com que ninguém tenha um poder a mais sobre o outro. E fruto desse equilíbrio é a gente ter um Estado mais organizado, um Estado mais limitado e fazer com que as leis elas beneficiem a todos e não atendam o interesse de uma única pessoa. Então aqui no Brasil funciona exatamente dessa forma. A gente tem os poderes legislativo. Então quem é o poder? Quem é o poder legislativo? O poder legislativo é formado por aqueles agentes políticos que têm a função de criar as leis. No Brasil, a nível federal, o poder legislativo é formado pelos senadores e pelos deputados federais que estão trabalhando lá no Congresso Nacional. A gente tem o poder executivo. O poder executivo é formado pelos agentes políticos que ele tem a principal função não apenas de executar as leis, mas administrar. No caso do presidente, administrar o país. No caso do governador, administrar o seu estado. E no caso dos prefeitos, administrarem os seus municípios. Então ele vai administrar de que forma? Os recursos públicos, o dinheiro público quando é arrecadado, ele vai fazer distribuição, destinação, ele pode construir estradas, né, vai fazer as obras de escolas, hospitais. Então tudo isso passa por essa função de administração. E o poder judiciário, diferente do poder legislativo e diferente do poder executivo, nota que são funções políticas em que o que eles têm em comum são eleitos pelo povo. Aqui vocês votam e vão escolher os seus representantes. O judiciário não tem essa eleição. É o único poder que a gente não escolhe os representantes. O poder judiciário, na verdade, é a estrutura da justiça. Você não escolhe, você não vai votar lá em outubro desse ano elegendo o juiz da sua cidade. Você não vai votar elegendo o ministro do STF. Então, esses cargos podem ser por concurso ou nomeação. No caso de juízes, o juiz local aí do fórum da sua cidade, ele entrou nessa função porque ele passou em um concurso. Agora, passando pelo Tribunal de Justiça e chegando até Brasília, onde estão o Poder Judiciário, os chamados tribunais superiores, e o maior deles é o STF, o Supremo Tribunal Federal, aqueles 11 ministros que estão lá, eles não foram eleitos, eles não passaram por concurso público, eles foram indicados pelo presidente da República. É uma prerrogativa do presidente fazer essa indicação. Então, hoje o STF, através de seus ministros, os tribunais estaduais, os tribunais de justiça são formados pelos desembargadores, os fóruns locais são formados pelos juízes, a gente chama juízes de primeiro grau. Então, essa é a estrutura do Poder Judiciário. E qual é a função deles? Eles vão julgar conflitos. O Poder Legislativo criou as leis, o Poder Executivo está executando as leis. Então, vocês acham que a sociedade tem ou não tem conflitos de interpretação que podem surgir por essas leis que vêm de cima? Claro que tem. Então, quando surge algum tipo de conflito, é necessário aplicar ali uma interpretação para garantir que a lei seja cumprida, é que o Poder Judiciário entra em ação. E uma coisa em comum é que esses três poderes estão inseridos dentro da obrigação de cumprir a Constituição. Um exemplo prático. O Poder Legislativo, lá em Brasília, o Congresso Nacional criou uma lei mudando o salário mínimo. Então, ele criou a lei mudando o salário mínimo. O Poder Executivo, ele vai ter que seguir aquela lei, vai ter que obedecer aquela lei. Mas se for identificado que essa lei que alterou o salário mínimo, ele não obedece à Constituição,
o Poder Judiciário ele pode ser acionado e ele pode verificar, olha, essa nova lei aqui que vocês criaram não obedece à Constituição. Então, ela é inconstitucional. E essa lei, ela vai ser revogada, né, como se fosse anulada. Então, ela não vai ter mais validade porque desrespeitou a Constituição. Tá? Isso aqui, então, eles trabalham sempre de forma integrada, os três poderes. Não existe um poder maior que o outro, todos têm a mesma importância, todos têm a mesma igualdade de poder, todos têm autonomia, mas eles devem também fiscalizar uns aos outros. Tudo isso é o que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. Essa capacidade de que os três poderes eles têm autonomia própria, mas eles devem fiscalizar uns aos outros. Eles podem controlar uns aos outros. Então, seguindo aqui com os nossos módulos, estamos chegando ao final. Módulo 7, aí a gente já muda um pouco de figura. Saímos da Constituição Federal e vamos entrar aqui em uma lei, em uma área que diz respeito total à vida e à realidade de cada um de vocês, alunos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a criação desse estatuto, ele foi um marco, ele foi uma virada de página, um divisor de águas, quando a gente vai tratar sobre os direitos e os deveres de vocês que são menores de idade. Quando alguma coisa acontecia com vocês, antes de existir o ECA, vocês eram tratados como menores em situação irregular. O ECA já mudou até essa definição. O ECA trouxe a ideia de proteção integral para vocês. Lembrando que crianças, de acordo com o ECA, são aquelas pessoas até 12 anos de idade. A partir dos 12 anos, até os 18, ele já é considerado adolescente. Então, essa definição é o conceito, melhor dizendo, esse conceito é o que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente. E qual é a ideia dessa proteção integral a todos vocês que estão dentro dessa faixa etária de idade? É tornar vocês sujeitos de direitos com prioridade absoluta. Na prática, como é que funciona? Se for identificada ali uma situação que há um desrespeito de uma lei ou de um conflito que esteja acontecendo dentro do ambiente que você está inserido, a primeira pessoa em que os órgãos vão prestar atenção nos direitos que estão sendo desrespeitados são os dos menores de idade. Então vocês passam a ter prioridade absoluta, prioridade integral, cobertura e proteção integral quando for identificado uma realidade em que a criança ou adolescente está inserido. Um exemplo prático que a gente pode citar, uma família quando se divorcia, elas não podem, o casal, eles não podem decidir por si só como vai se dar aquele divórcio, como vai ficar a realidade da família dali para frente. Eles só podem fazer isso se só existir o casal, só existir os dois. Ou se eles tiverem filhos maiores de idade. Porque aí cada um pode responder por si que está tudo certo. Agora, se o casal vai se divorciar e eles têm um filho menor de idade, então nesse caso a justiça obrigatoriamente tem que ir lá para ver como é que está sendo feito aquela separação, com o objetivo do menor, da criança, ela não ser prejudicada com a nova realidade familiar. Então veja que isso foi fruto do ECA, trazer essa prioridade, essa atenção especial para vocês menores de idade. Mas gosto sempre de chamar atenção nas minhas palestras, minhas aulas, de que o ECA não só traz direitos para criança ou adolescente, vocês também possuem deveres. E aqui acabem com essa lenda de que direitos estão acima dos deveres. Não é isso.
Ambos têm o mesmo nível, estão no mesmo patamar de igualdade. A gente até só consegue exigir os nossos direitos se a gente primeiro cumprir com os nossos deveres. E menores de idade não é diferente quando a gente traz diante desse cenário. A gente tem medidas protetivas em prol de vocês? Tem, claro. Mas a gente tem também as obrigações que a gente não colocou aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Nos outros slides, não. Mas a gente pode citar aqui atos infracionais. É algo que eu sugiro também que vocês estudem, vocês pesquisem. Porque quando o adolescente ele descumpre alguma regra, algum dever e comete algo que é proibido, a gente nunca diz que o adolescente ele comete crime, mas ele comete um ato infracional. Tá? Só muda o conceito, mas a finalidade é a mesma, tá? Só muda o termo. Então, um adulto, sim, ele comete crime. Quando ele rouba, quando ele furta, quando ele ofende alguém, tem algum tipo de preconceito, o adulto ele comete o crime. Então, um adulto, por exemplo, ele ofendeu alguém pela cor da pele, ele cometeu um crime de racismo. Quando o menor de idade também faz a mesma ofensa com outra pessoa, com um colega de classe, pela cor da pele dele, ele comete um ato infracional de racismo. Então veja que o significado, a finalidade é a mesma, só mudou o termo. Mas por que há essa diferenciação de termo? Porque a gente diz que o adolescente nunca comete crime. Porque ele, de acordo com o conceito da lei, ele é um cidadão em desenvolvimento. Como um cidadão em desenvolvimento, está suscetível a cometer mais erros do que um adulto, que se presume que ele já tem um conhecimento mais formado, mais amplo, até pela idade dele, tem mais experiência. Daí as punições são diferentes. Então, o adulto ele pode sofrer penas em que o adolescente ele não pode. Um adulto ele pode chegar a 30 anos de prisão, 40 anos de prisão. O adolescente já é diferente. O adolescente ele tem 6 penas específicas que são previstas de acordo com o ECA para quem comete ato infracional. Então, a gente pode citar aqui como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Então, o adolescente ele pode sim ser condenado pela vara da infância e da juventude a limpar uma calçada, a fazer a limpeza de um muro. O adolescente pichou o muro da escola. Então, ele vai ser condenado ali a limpar o muro da escola e voltar à pintura que era antes. Tá? Esse aí a gente já pode citar também até com uma segunda possibilidade de punição, que é a reparação do dano. Quebrei o banco de uma praça pública. O governo, aliás, a vara da infância e da adolescência, ela pode obrigar que o adolescente ele vá lá e conserte aquele banco que ele quebrou. Temos também o exemplo da liberdade assistida. Então, o juiz, ele pode mandar você para casa, mas ele vai nomear um profissional para ficar lhe acompanhando o tempo todo, para verificar se você está indo para a escola certinho, se você está praticando seus esportes, se você está frequentando a igreja, se você for uma pessoa de família religiosa, enfim, para ver se você está convivendo de acordo com as regras e não está cometendo novamente o ato infracional que você cometeu. E o adolescente, ele pode ser preso? Com certeza. Tá? Muitas pessoas não sabem, mas o adolescente ele também pode ser preso. Sendo que ele não vai para o presídio, onde está lá uma pessoa que matou, que sequestrou. Não. Ele vai para uma cadeia específica para menores de idade. E aí a nomeação, ela varia de acordo de região para região. Tem região que se chama FEBEM, tem região que se chama CEA. Aí na sua cidade pode ter uma outra denominação, mas sempre existe. Tá? Então, o adolescente vai lá, mas a rotina é a mesma, de um preso adulto. Então, o adolescente vai lá, ele não fica sem fazer nada. Ele tem hora para dormir, ele tem hora para acordar, tem hora para fazer as refeições, tem hora
para estudar, ele não deixa de estudar, mesmo estando recluso, estando preso. Tá? Isso aí é um dos exemplos para adolescentes que cometem ato infracional. Então veja que o ECA não traz só a proteção, ele também traz obrigações a todos os adolescentes. Direitos humanos é um outro módulo que vamos abordar também na Olimpíada. E aqui, diferentemente da Constituição, que cada país tem a sua, os direitos humanos ele é universal. Então, eles são valores, são direitos que todos os países consideram e eles fazem até um acordo, né? A gente chama, quando o país ele adere a esse acordo, ele é chamado de um país signatário. O Brasil também é. Do documento mais importante que criou e resguardou os direitos humanos, que é a Declaração Universal, feita lá em 1948, com a participação da ONU. Então o Brasil também foi lá e se comprometeu com esses direitos humanos, que é que norteia a maioria das constituições. Então a gente falou que a Constituição ela é a maior lei do Brasil e ela que vai trazer a base para todas as outras. Acima da Constituição de cada país, a gente tem os direitos humanos. Então, todas as constituições, elas vão respeitar esses valores que estão nela protegidos, porque os direitos humanos, na verdade, são valores e direitos que trazem um mínimo de dignidade para todos os cidadãos, independente da sua nacionalidade. Então, a gente pode até avançar um pouco mais aqui. Estudem bastante a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O módulo 9, nós temos corrupção e o combate à corrupção, né? Aqui focando muito nessa transparência, nessa problemática que boa parte dos países eles enfrentam. Isso não acontece só no Brasil, infelizmente, né? Essas denúncias que, de vez em quando, a gente toma conhecimento e aqui, em momento algum, a gente vai fazer essa abordagem de maneira partidária, de maneira política. Lembre-se sempre que a Olimpíada, ela tem uma imparcialidade de política, ela não é vinculada a nenhum partido, a nenhum lado partidário, tá? Mas essa problemática aqui, ela deve ser abordada e, claro, nós como cidadãos ativos, nós devemos trabalhar para combatê-la, porque não é apenas os políticos que cometem corrupção. Aqui servidores, aqui trabalhadores, funcionários, eles também podem cometer a corrupção. O que é o conceito de corrupção? É você utilizar do cargo ou de uma função que você possui para obter benefícios individuais, para benefício próprio. É você favorecer uma pessoa de forma indevida, é você perseguir aquelas pessoas que você não gosta. Então vejo que são situações que podem acontecer não apenas no ambiente político, mas também em nosso dia a dia. Então é importante em que a gente estude isso, não apenas o conceito, mas também os instrumentos de combate. Aí aqui a gente tem diversas leis e órgãos que trabalham nesse combate. A destacar aqui a improbidade administrativa, que eu trouxe para vocês aqui uma nota especial. Qual é o conceito de improbidade administrativa? Um ato desonesto de um agente público que causa dano ao patrimônio ou viola algum dos princípios da administração. Então veja, agente público, aqui a gente está falando de político, a gente está falando do agente público. Então, servidor público, qualquer um, ele pode estar sujeito a cometer um ato de improbidade se ele fizer alguma ação de maneira desonesta. Então, a gente pode dar um exemplo, um secretário de saúde, ele recebeu algum valor e ali ele está favorecendo alguém para fazer um exame mais rápido, desrespeitando a fila do SUS para determinado atendimento ou exame. Então, veja que ele cometeu um ato desonesto, né? Se ele pega dinheiro público para fins próprios, ele ocasionou o quê? Um dano
ao patrimônio público. E isso pode ser enquadrado como ato de improbidade administrativa. A gente tem uma lei específica sobre isso. E uma das maiores punições, claro, além da prisão, também é a perda do cargo. Se for um político, ele perde o cargo, ele perde o mandato e fica inelegível por 8 anos, até 8 anos. Aí ele não vai poder se candidatar novamente. Então, o combate à corrupção é um dos temas também que vão estar presentes na nossa Olimpíada. E, por fim, nós temos o processo legislativo, que é o último módulo, é o último tema, melhor dizendo, em que a gente tem aqui, ó, todas as fases que uma lei passa, que uma ideia passa até se tornar lei. Tá? Então, não é só você ter uma ideia, e aqui vocês vão trabalhar muito, principalmente na segunda fase. Então, não é qualquer ideia que vira uma lei da noite para o dia. Existe todo um processo para que isso torne-se realidade. Então, primeiro, a gente tem a apresentação, né? Alguém teve a ideia. Quem pode ter a ideia? Senadores, os deputados federais, os políticos, em um contexto geral, eles têm essa prerrogativa de dar uma ideia, de sugerir alguma medida, mas assim que ele sugerir essa medida vai passar por uma análise. Quem é que faz essa análise? São as chamadas comissões. Então, de acordo com o tema daquela ideia, existe uma comissão específica. Eu quero acrescentar a disciplina de educação financeira nas escolas. Eu quero implantar a disciplina de direito nas escolas de todo o Brasil. Então, isso aí foi uma ideia. Então, foi apresentado essa ideia. Essa ideia, ela tem relação com a educação. Então, vamos fazer uma análise da comissão de educação. Então, a comissão, que é uma quantidade de políticos, né, se for em Brasília, de deputados, de senadores, reduzido, que são especializados naquele assunto, e eles vão debater de maneira mais interna, para verificar ali na raiz. Ok, análise feita, olha, a ideia é muito boa e é viável. Ela vai seguir para a votação. Aí aqui, lá naquele plenário, com a participação de todos, eles vão votar se aprovam ou não aquela ideia. Se aprovarem, segue e vai para sanção ou veto. Ou seja, os políticos lá no Congresso Nacional aprovaram e quem vai fazer a sanção e veto é o presidente, se for uma lei federal. Se for uma lei estadual, é o governador que faz. Então, o presidente vai lá e ele vai analisar tudo que foi construído nas fases anteriores. Se o presidente concordar, ele sanciona. Se ele não concordar, ele veta. Então, com sanção, aprovação, veto, reprovação. Vamos supor que o presidente sancionou. Então, o presidente sancionou a lei. Então, aqui, ele segue para publicação. Ou seja, vai ser publicado no que a gente chama de diário oficial, que está lá no site do governo federal. Todo dia sai esse diário com as publicações de medidas e de leis novas. Então, uma vez publicada, lá no diário é como se ele tornasse existente para toda a população. Agora é de conhecimento público e passa a valer a partir daquela data que é feita para todas as escolas. Agora vão ter o ensino do direito em sua grade. Agora vamos supor que o presidente vetou. Ele não concordou com essa ideia e ele reprovou. Então, quando acontece isso, o que que faz? A lei morre ali? Não. A lei, ela tem uma segunda oportunidade. Então, ela vai voltar para a fase anterior, que a gente chama de votação, e o Congresso Nacional vai receber, vai dizer, olha, o presidente não aprovou a nossa ideia e o presidente vai justificar o porquê ele não vai aprovar. E o Congresso Nacional, ele tem a opção de derrubar esse veto. Ou seja, ele tem a opção de derrubar a reprovação do presidente.
Então o presidente não dá a palavra final das leis. Quem dá a palavra final é o poder legislativo, é o Congresso Nacional. Então o presidente reprovou, a lei voltou para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, não, eu discordo dessa reprovação do presidente, acho que a justificativa dele não tem cabimento. Então vamos derrubar esse veto. Quando ele derruba, então a lei ela sai da fase de votação e pula diretamente para publicação. Então aqui, independentemente do presidente ter reprovado, caso o Congresso persista, ele pode publicar diretamente essa lei e ela vai se tornar válida para todo o país. Tá? Então, entenda todo esse processo aqui legislativo. Aqui nós temos quem pode propor as leis: deputados federais, senadores, presidente. Olha aqui embaixo, iniciativa popular. E aqui é a ideia da nossa Olimpíada também. Na segunda fase, vocês vão ter a oportunidade de ter essa iniciativa popular. Os alunos classificados, eles vão poder construir uma ideia de lei, uma ideia legislativa, vão poder apresentar o que pensam sobre um determinado tema que a gente vai publicar em breve em nosso site e nas redes sociais. E a ideia de vocês, elas podem passar por todas essas fases aqui e se tornar uma lei de verdade para o nosso país. Então, a segunda fase da gente é uma fase que a gente vai explorar muito a criatividade e o protagonismo de vocês. Mas antes disso, vamos ter a primeira fase que está prevista agora para o final do mês de abril. Então, vocês devem se preparar, tomando por base todo esse módulo. Repito que... Deixa eu passar aqui. Então, repito que todas as informações da Olimpíada, elas estão sendo publicadas no site. Vocês podem acessar www.olimpiadadireito.com.br e também nas redes sociais da nossa competição. O Instagram é @Olimpíada de Direito. Então a gente já tem lá no nosso site publicado todo esse material aqui disponível em PDF com conceitos até mais aprofundados para ajudar vocês nessa preparação para a primeira fase. E aqueles classificados para a segunda fase, vamos ter um novo momento, uma segunda oficina, em que a gente vai preparar vocês ainda mais para fazerem a ideia legislativa e passar por todos esses processos aqui. Tá? Então não se preocupem, está muito tranquila a prova, tá a avaliação, lembrando que eu não tive acesso, tá? Aqui só são os módulos de maneira revisional para que vocês tenham uma orientação, uma base de como estudar e como se preparar. A avaliação está sendo feita por uma banca do estado de São Paulo e em breve vai chegar para vocês até o final do mês de abril. Então, só recapitulando: Constituição, cidadania, habeas corpus, improbidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, cláusula pétrea, veto, dignidade humana, são alguns dos pontos, algumas observações que a gente listou aqui de maneira especial e que talvez componha a avaliação da primeira fase. Aqui o que eu quero indicar para vocês: estude, se prepare, converse com os colegas de vocês que também estão inscritos na Olimpíada, compartilhe as ideias, os resultados que vocês pesquisaram, né? Lembrando que quando a gente compartilha, quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes e o objetivo da Olimpíada é esse, é que vocês tenham essa autonomia de pensamento, é que vocês compartilhem um conhecimento, construam um ambiente, principalmente escolar, mais democrático, mais seguro e principalmente consciente dos seus direitos e dos seus deveres. Aqui o objetivo nosso não é fazer com que vocês memorizem artigos, que vocês memorizem número de leis. Não, porque tem profissional de direito
que nem grava muito artigos nem número de leis. Tá? E isso aí, em nenhum momento, a Olimpíada vai exigir de vocês. O que a gente almeja é justamente que vocês tenham essa formação, essa conscientização, um protagonismo e o pensamento crítico para que, ao final, vocês, ao longo da preparação também científica de cada escola que está participando com a gente, vocês saiam dessa fase mais preparados para participarem, contribuírem ativamente na sociedade, em qualquer ambiente que vocês estejam inseridos. Um cidadão conhecedor dos seus direitos e deveres, ele é um cidadão muito mais participativo e mais ativo na sociedade, em qualquer ambiente que vocês estejam, para proteger e resguardar não apenas vocês, mas todas as pessoas ao seu redor. Então, meu grande abraço para vocês, desejo bons estudos e nos vemos na primeira fase da Olimpíada de Direito e Cidadania. Um forte abraço.